Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, minha relação com o mundo, continuando o tema que estamos trabalhando esse mês sobre moralidade, né? E hoje nós vamos concluir o tema falando das leis morais. O Livro dos Espíritos possui uma passagem que fala só das leis morais. E o que são as leis morais? São as leis que compõem a lei divina, a lei de Deus, a lei da verdadeira vida. Porque nós falamos aqui, quando estávamos explorando sobre o mundo, né? E essa diferença entre a vida do espírito e a vida do espírito no mundo, que é pelo processo encarnatório, e falamos das questões das leis humanas, né? Que as leis humanas são compostas por nós, espíritos encarnados, a partir do senso de justiça que temos, que é consequente da nossa maturidade moral, né? Então, à medida que a gente vai progredindo moralmente, o nosso senso de justiça vai amadurecendo, né? E aí nós vamos lutando por mudanças na lei humana, para que as leis sejam mais justas sob a nossa ótica. Então, a lei humana está sempre em alteração, acompanhando o nosso progresso. Mas a lei da verdadeira vida é a lei de Deus. E essa lei não muda, porque Deus é perfeito. Então, a lei da verdadeira vida é imutável. Ela sempre existiu e sempre existirá conforme é. E aí, quando a gente vai no Livro dos Espíritos e eles explicam a lei divina, explica por meio das leis morais, porque a perfeição do espírito está na moralidade, né? Então a lei divina se volta toda à conduta. E é legal estudar sobre essas leis, porque a gente faz um paralelo aos nossos comportamentos. Porque é aquilo, a gente sabe que a gente precisa ser bom, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente precisa ser bom, nós estamos lidando com pessoas que fazem o mal pra gente, né? Nos causam mal e geram prejuízos. Então, como ser bom diante disso, né? E aí a gente lida com tantas diversidades de ocorrências na vida, como lidar com tudo isso, tendo como base a benevolência, a caridade, a bondade. Pegar a frase solta, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ela é lúcida, ela é compreensível, né? Entendi, eu tenho que amar a mim e a todos igualmente, mas quando a gente começa a trazer as ocorrências da vida, a gente começa a ter dificuldade em entender a prática disso, né? Como fazer isso. E a gente está falando de tudo, né? Do nascimento de uma nova vida, da morte, dos desastres, das conquistas. Então, são várias situações que a gente vive no mundo que a gente tem dificuldade de pôr em prática essa moralidade, essa boa conduta. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos e estuda as leis morais, a gente tem um direcionamento, porque as leis morais explicam pra gente justamente o porquê disso tudo, o porquê dessas diferenças, o porquê que a vida no mundo é como ela é, o porquê que as coisas funcionam da maneira como funcionam, né? E a gente começa a compreender como que é a minha relação com essa lei, porque quando a gente compreende uma lei, vamos pensar na lei humana, quando a gente compreende uma lei e essa lei faz sentido pra gente, a gente concorda com ela, a gente se harmoniza com essa lei, né? Ou seja, a nossa conduta é coerente com essa lei, porque a gente concorda com ela, a gente está harmonizada com ela. E aí, quando eu estou harmonizado com essa lei, ou seja, eu tenho uma conduta que respeita essa lei, eu não vivo efeitos prejudiciais, né?
eu estou cumprindo com a lei. Então, a minha vida fica em harmonia. Agora, quando eu não concordo com a lei e eu tenho uma conduta que fere a lei, eu tenho efeitos prejudiciais, né? Eu acabo tendo que responder por isso. A lei natural da vida, a lei divina, não é diferente. A diferença é a lei em si, é o exercício dela. Qual é a lei da verdadeira vida? Como viver a lei humana respeitando a lei divina? Como lutar pelo progresso da lei humana, né? Porque eu estava falando aqui no início justamente isso. A lei humana requer mudanças, a partir das nossas mudanças, da nossa maturidade. Então, como lutar pelo progresso da lei humana, me mantendo em harmonia com a lei divina, né? Então, hoje a gente sofre muitas consequências do descumprimento da lei divina, da lei natural da vida, da lei da verdadeira vida, porque a gente ainda não a compreende na totalidade. Então, é legal estudar sobre. Logicamente, estudar não significa que vai fazer com que a gente já se harmonize com ela, né? A gente precisa primeiro entender qual é a lei. E depois a gente vai tentando compreender a fundo o que essa lei significa na minha conduta e a gente vai tentando adequar a nossa conduta para o cumprimento dessa lei. E a gente vai ver como é difícil, né? Porque a gente está falando de moralidade. Para eu cumprir a lei da vida, eu vou ter que ter a minha moralidade desenvolvida. E nós estamos num mundo que recebe espíritos em processo de aperfeiçoamento. Ou seja, eu ainda não tenho toda a lei assimilada em mim. Eu posso até ler sobre, compreender e concordar, mas na hora de praticar é onde eu sinto dificuldade, né? Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, quantos de nós sabemos que a gente precisa dirigir usando o cinto de segurança? Eu sei que eu preciso, eu sei que essa é a lei. Eu concordo que se eu não usar o cinto de segurança, me põe em risco. Mas quantos de nós não usamos o cinto de segurança? Não é verdade? Ou quantos de nós usamos o cinto só porque os carros mais modernos apitam? Ou porque o motorista do Uber pede para você colocar, mas a gente quando está no ônibus não se atenta, né? Nem sempre, inclusive, o meio de transporte está lá em dia, nos dando instrumento para isso. Então, compreender a teoria da lei é uma coisa. Assimilar e praticá-la, aí requer muito treino, muita tentativa, muita maturação moral para conseguir, então, cumprir com as leis morais, ok? Então, eu vou aqui pegar o Livro dos Espíritos e trazer para vocês um resumo, mas assim, eu vou falar muito superficialmente sobre as leis morais, né? Por conta do tempo que a gente tem e pelo objetivo mesmo desse nosso papo. Mas fica o convite para que você procure essa parte do Livro dos Espíritos, que chama de livro terceiro ou parte 3 do Livro dos Espíritos, né? E aí chama Leis Morais. Então, nós temos aqui um total de 11, são 10 leis, ok? Vamos falar dela. A gente começa falando da lei divina ou natural. O que é a lei divina ou natural? Essa passagem, então, nos ensina explicando que a lei divina ou natural é a lei da verdadeira vida, ok? Então, isso eu já introduzi aqui para vocês, tá certo? É a lei regida por Deus sobre todos nós, tá bom? E ela está acima da lei do homem, porque a lei do homem, a lei humana, é mutável de acordo com o nosso progresso, buscando a ordem do mundo, né? Mas a lei
natural, a lei divina, é a lei que rege a vida de todos nós espíritos, em qualquer idade que tenhamos, idade espiritual, que eu digo, em qualquer mundo que estejamos, em qualquer situação ou época, tá? Essa lei natural é a lei que nos rege, a lei divina ou natural. Aí ele vem explicando aqui a primeira lei, lei de adoração, né? Estou trazendo aqui como primeiro porque eu tô colocando na ordem do que está aqui, ok? Lei de adoração. Então, a lei de adoração nos ensina sobre a relação nossa com Deus. E aí é legal, porque essa lei desmistifica um pouquinho essa visão de que a gente tem que adorar a Deus louvando e citando o seu nome e repetindo o seu nome e se ajoelhando e se sacrificando e se martirizando. Não. Adorar a Deus é primeiramente aceitar a sua soberania sobre nós, né? Aceitar que somos pequenos diante dele, aceitar que a decisão é dele. Né? A decisão sobre a condução de todos nós. Ele é o Pai, Ele é que nos conduz. Mesmo que tenhamos liberdade de escolha, e a gente até daqui a pouco vai falar sobre isso, a providência divina se faz na nossa vida. Né? Então nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos a providência divina, porque Ele é a sabedoria. Ele é a perfeição. Então, eu preciso aprender a adorar a Deus. Adorar a Deus chama a tal da fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina a ter. É raciocinar sobre, né? Quando você vai recorrer a uma prece, quando você vai recorrer a Deus, é ter um diálogo sincero. Porque Deus nos conhece de verdade, então não adianta a gente ficar ali inventando desejos, intenções que não são reais. Ele sabe o que está aqui dentro, Ele nos conhece até mais do que nós mesmos, que estamos sempre tentando nos enganar, né? Criar uma imagem diferente para nós mesmos. Não, Deus nos conhece. Então, adorar a Deus é respeitar a sua soberania, é buscar sentido na providência divina da minha vida, ou seja, por que eu estou vivendo isso? Tem um propósito, eu sei, porque Deus é perfeito, Deus me ama. Então eu preciso compreender os atributos da divindade. Né? Quais são os atributos da divindade? Como é que é essa relação minha com Deus? E ter um diálogo honesto com Ele, respeitoso e continuado. Né? Eu não preciso de uma cerimônia para isso, eu não preciso de materiais específicos, de lugares específicos. Deus está conectado comigo. Adorar a Deus é reconhecer nele a minha necessidade da sua condução, né? E dialogar com ele sobre meus sentimentos, sobre as minhas buscas, as minhas dificuldades. E não só isso, mas também respeitar a sua lei e buscar na conduta o respeito por ele. Né? Mas como eu respeito a Deus? Tentando pôr em prática as leis morais, tentando ser benevolente, ser caridoso, estar em harmonia com a lei que Deus criou. E aí, então, falamos da lei de adoração e aí a gente vai aqui para a segunda lei, lei do trabalho. O que a lei do trabalho nos ensina? Que nós fomos criados para servir, né? Por isso que o espírito é uma inteligência. Lembra que lá no início, quando começamos esse programa, nós estávamos falando sobre o planejamento encarnatório e aí eu trouxe a explicação sobre o espírito, né? E que o espírito é uma inteligência, certo? Então, nós fomos criados para servir, para trabalhar, para agir, porque somos inteligência. A inteligência pausada atrofia, ela não é nada, né? A inteligência precisa estar em ação, precisa estar sendo aplicada o tempo todo. E nós fazemos isso por meio do trabalho. E nesse mundo aqui, como ainda não somos aperfeiçoados, nós precisamos de motivação para trabalhar. E aí já começam a vir as demandas do mundo, né? Para comer eu preciso de dinheiro, para eu ter dinheiro eu preciso trabalhar. Aí tem uma cultura, né, em que você
aprende, se intelectualiza e para que você possa trabalhar. Para que a gente consiga avançar com a ciência e com a tecnologia, a gente precisa trabalhar. Enfim, cada um dentro da sua realidade vai tendo as suas motivações, né? Para dar continuidade a um negócio da família, para sobreviver, para ajudar dentro de casa, para realizar os próprios sonhos, né? Então, Deus utiliza nesse mundo da matéria para nos motivar ao trabalho. Então, hoje, o que mais nos motiva a ir trabalhar não é a vontade de servir, mas a moeda de troca que a gente quer. Mas à medida que nós formos crescendo moralmente, nos amadurecendo, nós iremos aprender a servir, a gente, como inteligência, não vai se sentir confortável parado, né? E aí a gente vai buscar sempre ajudar. Os espíritos mais evoluídos, por exemplo, já trabalham bastante sem precisar dessa moeda em troca, né? Embora algumas literaturas da doutrina espírita nos ensine que em algumas camadas espirituais, né, dos mundos espirituais, há o que a gente chama de bônus horas, né? Que é você trabalha e aí você ganha o direito do repouso, né, do descanso, no sentido de ter tempo livre para atender os seus desejos, a outros afazeres. Mas ainda assim, isso está em camadas espirituais que estão espíritos que precisam disso, né? Quanto mais a gente vai progredindo, menos a gente precisa dessa moeda de troca, porque o bem já nos alimenta. Tá certo? Então, a lei do trabalho fala sobre isso. A gente veio para servir, a preguiça é um grande inimigo, nos atrofia, né? A inutilidade também nos destrói, porque a gente foi criado para agir. Então, a gente tem que encontrar na ação um meio de realização, e não só o trabalho remunerado, né? Servir é ajudar com a família, ajudar dentro de casa, ajudar um doente, ajudar os amigos, trabalhar em projetos sociais, ter trabalhos voluntários, trabalho remunerado, enfim, qualquer esforço em que você aplique a sua inteligência está, então, sendo considerado trabalho, ok? E fomos criados para isso. Aí a gente vai para a terceira aqui, lei de reprodução. A lei de reprodução nos ensina sobre o funcionamento, né, desse processo encarnatório que a gente tem. A gente precisa reproduzir, a gente precisa abrir o espaço para trazer novos espíritos, ou espíritos antigos, mas que venham por meio de uma nova encarnação, ter a oportunidade do seu desenvolvimento. E então, nós precisamos dar a oportunidade do crescimento através da encarnação, que é resultante dos meios de reprodução, né? Aí é legal, a passagem ensina muito sobre como que a gente controla no mundo de não ter uma superpopulação, né? A gente mata, a gente proíbe, o que faz? E aí a lei nos ensina, né, que Deus é perfeito e Ele controla. Então tá aí, ó, chamando a lei de adoração, respeitar, né, a condução divina. Aí a gente vai seguindo para a lei de conservação. A lei de conservação nos ensina que temos o instinto de conservação, né? Temos o instinto de preservação, porque somos uma vida. Estando encarnado no mundo ou não, no mundo físico ou não, somos uma vida, né? O espírito é uma vida. E então a lei de conservação nos traz o instinto de preservação. Por isso nós temos medo da morte, nós temos medo da destruição. A gente tem um instinto pela vida, por estar em vida. Logicamente, quando a gente aprende que a vida física é momentânea, só tem um corpo físico, né, a mais, a gente reduz o medo, porque a gente entende que a nossa vida é eterna. Mas o instinto de se manter em vida, em ação, em trabalho, né, ele vem. Porque eu, como espírito, busco, então, estar sempre vivendo, e aí por isso a gente busca naturalmente o nosso bem-estar.
A gente tem uma luta, né, instintiva pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa alegria, porque a gente quer viver, ok? Isso vem dessa lei de conservação. Aí vem a lei de destruição, nos ensinando que é necessário destruir para construir algo novo, né? É como a reforma da nossa casa, que a gente quebra tudo para poder depois arrumar. É como arrumar o armário, que a gente tem que tirar tudo, bagunçar tudo para depois colocar tudo direitinho no lugar. A gente vai num dentista restaurar um dente, a bagunça que faz, a sujeira que faz, para que depois a gente consiga ficar direitinho, né? Então, a lei de destruição nos ensina que há destruições naturais do mundo, destruições naturais da vida, e há destruições que a gente causa pela nossa maldade. Então, tem flagelos destruidores, né? Desastres da natureza, são destruições naturais da lei que proporcionam o progresso. Então, elas vão acontecer. E embora causa muita tormenta, muito desconforto, é o caminho que vai nos levar à construção de algo novo, à construção de uma maturidade, de uma evolução. Agora, há a destruição que não vem como consequência da lei de destruição. Vem como consequência do nosso egoísmo, da nossa prepotência, do nosso orgulho em ser irresponsável com o todo, botando o todo em desequilíbrio só para atender a nossa vontade. Então, é uma lei muito bacana também de estudar para que a gente aprenda a discernir na nossa vida. Aquela destruição que extrapola o nosso controle e aquela destruição que está sendo criada ou mantida, patrocinada pela minha conduta. Essa eu vou responder. A outra me vem como oportunidade de crescimento, de evolução, né, de aprendizado. Aí vem a lei de sociedade, muito bacana a lei de sociedade, que ela desmistifica muitas coisas. Primeiro, nos dizendo que temos que viver em sociedade, né? Que se isolar é fugir do próprio progresso. E isso porque somos inteligências, né? Fomos criados para agir. Então, sem o outro, eu não tenho ação. Sem o outro, eu não estou servindo, eu não estou trabalhando, eu não estou respeitando a lei de Deus. Olha a lei de adoração aí de novo, né? Olha a lei do trabalho. Então, a gente vai vendo que uma lei tem uma interseção com a outra e as coisas vão fazendo sentido, né? Então, porque eu vou agora me elevar, eu vou para o alto da montanha, eu vou me isolar, eu vou emudecer em nome de Deus. Não, você está descumprindo a lei de Deus, você está fugindo das relações com outros espíritos. Mas é difícil porque está todo mundo fazendo mal, eu não quero fazer o mal. Então, a gente precisa estar com eles construindo o bem. Afinal, você é uma inteligência. Se você vai para o alto da montanha para ficar parado, você vai atrofiar, né? E você não vai cumprir com o objetivo da sua existência, que é servir, é interagir, é acrescentar, é aprender. Então, é legal, porque essa lei desmistifica alguns entendimentos equivocados que temos, achando que estamos nos elevando, quando na verdade estamos fugindo das nossas responsabilidades com a nossa família, com a sociedade, com o progresso do mundo, né? Então a gente precisa viver em sociedade. Viver em sociedade nos motiva a servir, que é a lei do trabalho, né? A pôr a inteligência em prática, respeitando a lei de Deus, preservando o ambiente. Aí a gente está aí chamando a lei da conservação, promovendo o progresso, que por vezes esbarra também na lei de destruição, né? Então a gente vai revisitando aí todas as leis. Você vê, a lei de sociedade nos possibilita a execução da lei natural da vida, a lei divina, né? E aí a gente vem com a lei do progresso. A lei do progresso é muito bacana também porque ela nos diz que o progresso é lei, não tem como fugirmos dele. Ninguém vai ficar parado para sempre. Essa lei nos ensina que não há também, não tem como regredirmos, né? Não tem como perdermos a inteligência já adquirida.
Então, quando eu desencarno com uma inteligência adquirida. Aí eu vou para o plano espiritual, lembra, né, que a gente conversou isso. Inclusive, no próximo mês a gente vai falar disso. No próximo mês a gente fala da volta, do retorno para o plano espiritual, né? A gente falou da vinda, né, o planejamento encarnatório, falamos da relação com o mundo, da moralidade. No próximo mês a gente fala do retorno. Aí a gente fala do desencarne. Mas estamos aqui falando da lei do progresso, que nos ensina que, então, eu desencarno com uma inteligência, sigo com essa inteligência. Reencarno levando essa bagagem comigo. Então, por isso, às vezes, a gente está falando com uma criança e ela traz uma bagagem que parece um idoso conversando com a gente, né? E, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa já vivida, de muitos anos, e ela parece uma criança, né? Então, a gente está falando da idade do espírito, a bagagem. O progresso é lei, a providência divina sempre vai nos impulsionar. Quanto mais eu me acomodar, quanto mais preguiça eu sentir, quanto menos eu me comprometer com os passos adiante, maior vai ter que ser o empurrãozinho de Deus, né? Ou seja, ele vai ter que ir nos colocando em situações de desconforto para a gente sair do lugar. Agora, quando eu contribuo, quando eu topo o convite do progresso, eu vou indo, né, aprendendo. Então, por isso que o nosso tempo de aperfeiçoamento é muito particular, porque temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E aí tem a lei de igualdade. A lei de igualdade também nos ajuda a entender o seguinte: a lei é a mesma, a lei aplicada para todos os espíritos é a mesma, mas como eu tenho livre-arbítrio, eu escolho fazer coisas e aí eu vou personalizando o meu caminho. A gente já conversou sobre isso, né? De acordo com as minhas escolhas. Então, a lei é a mesma para todos, mas ela respeita a minha idade moral, então, e respeita as minhas intenções. Então, é aquela coisa, eu sou pequenininho, eu tenho 1 ano, me deram uma canetinha, eu vou pintar a parede. Os pais compreendem, né? Aí com toda a paciência, não pode, gente, esconde essa canetinha, fulano não pode e tal. Agora eu, né, já crescido, né? Tô lá com 20 anos, risco a parede, né? Aí como é que os pais vão lidar com isso? É de maneira diferente. Então a lei respeita a nossa idade espiritual, respeita as nossas intenções, que eu e você podemos ter o mesmo ato, eu com uma intenção, você com outra intenção. Então, a gente vai responder conforme as nossas intenções, né? Então, por isso que olhar para o outro, falar é justo, é injusto o que o outro está vivendo, a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente não tem competência para fazer isso, porque a gente julga pelo que os nossos olhos físicos veem, pelo que os nossos ouvidos físicos escutam, mas a gente não conhece o todo, né? E Deus conhece o todo. Olha a lei de adoração. Respeitemos a providência divina. Então, a lei de igualdade é legal porque ela nos ensina a não ficar nos extremos. Não, tem que ser igual para todo mundo. A lei é aplicada, é a mesma lei para todo mundo. Mas a relação nossa com essa lei se diferencia a partir do nosso livre-arbítrio, né? Então, leiam, é legal para que a gente entenda as próprias desigualdades. Por que há tanta desigualdade? Porque tem gente nascendo rico e gente nascendo pobre, gente nascendo com deficiências orgânicas e gente nascendo sem deficiências orgânicas. Por que tem gente nascendo num país, gente nascendo em outro, né? Então, quando a gente estuda sobre a lei de igualdade, para entendermos a igualdade, a gente estuda sobre a desigualdade e a gente compreende que a desigualdade é efeito do nosso livre-arbítrio, mas a lei se aplica igual a todos. Aí nós vamos para a lei de liberdade. A lei de liberdade, eu já citei ela várias vezes aqui hoje, é a lei que nos explica sobre o livre-arbítrio, né? É a liberdade de fazer escolhas. Mas ela é legal porque ela também nos ensina que a liberdade é muito relativa à nossa idade moral. Então, a gente aprende que quanto mais eu conheço, maior a minha liberdade. Quanto maior a minha liberdade, maior a minha responsabilidade. Então, a gente volta à história da criança com a canetinha, né? Quando ela é criança, as canetinhas ficam escondidas. Depois, quando ela alcança os 20 anos, as canetinhas não precisam ficar escondidas, então a liberdade de pegar a canetinha aumenta. Mas se eu riscar a parede,
Aí eu vou responder de outra maneira, né? Então, quanto maior o conhecimento, maior a liberdade. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E a gente aprende também que a liberdade do espírito, por mais maduro que seja, não é absoluta, porque como a lei de sociedade, né, a gente tem limites de atuação. A gente não pode ultrapassar o limite de respeito ao outro, né? Então, a lei de liberdade é muito bacana porque ela fala justamente desses perímetros, né? Do respeito um com o outro, até onde a gente pode ir, até onde não ir. É bacana. E aí, para concluir, a gente fala da lei de justiça, de amor e de caridade, que é belíssima, né? Porque ela nos explica que quanto mais eu sei, mais eu me afinizo com a lei de amor, né? Com a lei divina, que se resume na lei de amor. E então, quanto mais eu sei, mais eu calibro o meu senso de justiça. Então, eu me torno mais justo. E me tornando mais justo, eu me torno mais bondoso, né? Mais benevolente. Porque eu começo a ter ações em coerência com a justiça, e a justiça respeita, né? Tem como base os perímetros da liberdade. Então, por isso que amor, justiça e caridade estão juntos, né? Porque o que é o amor? É você fazer pela benevolência, pelo bem. Você só consegue fazer isso num ato de caridade, em que você põe o interesse da harmonia do todo à frente dos seus interesses egóicos, né? Interesses, tá? Quando a gente fala de necessidade, é por isso que a lei é amar a si como... Não, amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Você precisa ter amor por si, você tem que ter amor pelo próximo, porque a lei é de amor a todos os filhos de Deus, e eu também sou filho de Deus, tá certo? Então, a lei de amor, de justiça e de caridade une justamente a maturidade moral e a prática dela. Então, fica o convite para que vocês vejam no Livro dos Espíritos, na passagem das leis morais. Vocês veem que esse vídeo específico a gente estende um pouquinho mais, porque o assunto é prolongado, né? São muitas leis, e eu falei aqui muito superficialmente sobre elas. Quando vocês começarem a estudar mesmo elas, vocês vão ver que banquete de esclarecimento, de conhecimento que a gente tem ali, nos dando um norte de como conduzir a nossa conduta. E aí, a gente conclui, então, esse mês falando de moralidade, e no próximo mês, então, nós vamos falar sobre o retorno ao plano espiritual, o desencarne, as mortes. Até mais.